Você sabe quando usar uma medida em uma coluna calculada? Sabe facilmente identificar o contexto aplicado sobre seus cálculos? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Davi Falcão, especialista em Power BI do time da Tecnocenter, e na aula de hoje você vai aprender a diferenciar e usar corretamente uma medida em uma coluna calculada, entender o contexto de filtros e linhas aplicados sobre seus dados. Antes de mais nada, eu te peço que se inscreva no canal, deixe seu like e comente se está gostando dos nossos conteúdos. Bora estudar? Então, galera, vamos começar hoje a falar de um assunto que precisamos entender muito para nos tornarmos cada vez melhores no Power BI. Medidas e colunas calculadas. Vamos falar bastante disso por aqui, tá? Quando usar cada uma, qual o melhor uso, o que resulta uma melhor performance do seu modelo. Assim a gente vai entender também sobre contextos de filtros, tá? Contextos de linhas, o que acontece em cada linha dos nossos dados, tá? Vamos iniciar falando sobre medidas, que é a parte mais difícil de se entender hoje, mas quando compreender bem o que é uma medida e o uso correto, o restante vai ficar bem simples. Uma medida pode ser criada a partir de alguns locais diferentes no Power BI. No menu de modelagem, encontramos facilmente o botão Nova Medida. Também encontramos no menu Página Inicial o botão Nova Medida, mais uma vez. Ainda temos a possibilidade do menu Contextos de nossos dados, encontrar aqui Nova Medida, facilmente. Mais na frente a gente vai conhecer sobre os outros botões, nova coluna calculada, vamos falar disso mais à frente, tá? Claro que precisamos conhecer um pouco dos nossos dados, e eles já estão carregados aqui, é um exemplo bem comum, tá? Se você tiver dúvidas sobre como carregar esses dados, olha o nosso vídeo anterior, que a gente mostrou isso de forma bem simples, tá? Esses aqui já estão carregados. Se tiver dúvida, olha o vídeo, ou então deixa aí uma dúvida que a gente responde, tá bom? Temos aqui, vou para a área de dados, e eu tenho na minha F-Dados um exemplo de vendas bem simples, tá? Identifico o produto pelo código do cliente, a nota fiscal, tem uma data, tem uma categoria de produto, tenho várias categorias de produtos, né? Identificação do produto também, mas aqui ao fim eu tenho preço unitário e quantidade de vendas. Tenho também uma tabela chamada de calendário e uma dimensão de calendário é muito importante em todos os modelos. Já falamos disso na aula anterior e eu te convido a seguir com a gente, pois no momento certo a gente vai falar sobre isso, a importância da criação correta de um decalendário e as formas que você tem de criar um decalendário, claro. Essa aqui é bem simples, apenas com data, número do mês, mês e ano, bem simples mesmo. Já carregamos os dados e vamos então criar nossas medidas. Nossa primeira questão, já entendemos os dados, então vamos entender como eles se relacionam, tá? No modelo dos nossos dados, identificamos se é o que ela se relaciona a partir da coluna data de cada uma. Temos uma única coluna, uma única linha de data para várias linhas na minha F-Dados com a coluna data. Isso é porque eu só tenho uma data existente e eu posso vender várias vezes no mesmo dia, tá? Observem também a direção do filtro. O filtro F significa que eu filtro a F-Dados a partir da minha D calendário. Dúvidas sobre isso? Olha no vídeo anterior que a gente postou, ou então deixa algum comentário aqui que a gente busca responder o mais rápido. Voltando para os nossos dados, da F-Dados, em tabela de vendas, nós temos o preço unitário e a quantidade de vendas. Vamos ver como foi a quantidade de vendas por ano e meses. Bem simples. Dados conhecidos, então vamos começar a modelar nossos dados, vamos começar a plotar visuais aqui, tá? Eu quero saber a quantidade de vendas por ano e mês. Modelagem, nova medida, de um jeito bem simples. Eu posso criar essa medida aqui, vou dar um nome para ela. Observe que o barra de função já é facilmente identificada, né? Como eu vou fazer uma soma, vou chamar a função sum, fazer uma soma da minha quantidade de venda. Vou fechar, parênteses, dar um enter, e olha só, a minha total QTD, eu parar aqui na calendário, a minha medida eu vou parar na minha calendário, eu não quero ela aqui não, tá? Vou selecionar minha medida, já vai abrir o menu de ferramenta de medida pra gente, e eu vou dizer que ele fique na F-Dados como tabela inicial. A minha medida vai ser movida para lá. A gente vai depois falar onde habita a medida, tá? É bem diferente do que acontece com a coluna. Vou plotar no meu visual aqui. Vou escolher um visual de matriz pra gente. É pequenininho aqui, né? Vamos então usar a ferramenta de formato, o rolinho aqui. Menu grade. E vou aumentar para 14. Não tá legal aqui ainda, né? A numeração. Deixa eu também clicar aqui em total quantidade de novo, selecionar ela. E vou escolher aqui, ó. Adesivo valor de milhar, a opção de milhar, né? Coloca um pontinho, fica mais fácil entender o número. Vou brincar com nossos dados aqui agora, tá? Para a gente entender que contexto está sendo aplicado aqui. Nesse momento, nossa medida plotada no nosso visual
tem como contexto de filtro todos os nossos dados. Eu não estou fazendo nenhum filtro sobre ela. Nada, nenhum filtro sendo aplicado sobre a nossa medida. Nesse momento, o que está acontecendo aqui é uma soma de toda a minha quantidade de vendas da F-Dados. Ele pegou toda essa coluna e somou. Vamos aplicar mais contexto de filtros para entender melhor? Na minha matriz, eu posso trazer ano para linhas. E observe o que foi aplicado aqui agora. A cada linha da minha matriz, um filtro aplicado na minha medida. Eu tenho 27 unidades vendidas em 2010, 4.550 em 2011. Isso é o contexto de FIA e segue. Isso é o contexto de filtro sendo aplicado na nossa medida. Vou aplicar a coluna mês nas colunas, vou trazer ela aqui para colunas. E observe que, mais uma vez, o nosso contexto total é filtrado agora em colunas, por conta do visual de matriz, né? E eu tenho, parece muito com o conceito celular do Excel, mas aqui no Power BI não tem células, tá? Vamos lembrar disso. Isso não existe aqui no Power BI. Mas eu tenho, por exemplo, em janeiro de 2011, 289 peças, 289 unidades vendidas. Eu também posso ter filtros a partir do menu de filtros, tá? Eu posso ter, por exemplo, vou aplicar aqui ano em filtros nessa página, filtragem básica, e posso dizer que eu não quero que 2010 seja visualizado aqui. Observem que eu posso fazer a mesma coisa em filtro em todas as páginas. A diferença é que um filtro vai ser aplicado somente a essa página e o outro, obviamente, a todas. Vou usar aqui em todas as páginas, filtragem básica. Eu não quero ver esse dado de 2010, é muito pouco, irrelevante. Vou tirar o 2014 também, só um período vendido, só um mês vendido. Eu vou deixar assim, já aplicado o contexto de filtro. Vou trazer agora um filtro usando algumas das categorias do produto. Pode, por exemplo, ser a categoria produto aqui, ó. Quando eu coloco isso aqui no visual, já me simboliza como tabela, sinaliza como tabela. Vou usar o segmentação de dados, tá? Escolher melhor. Observem que eu tenho já a opção de clicar em acessórios, olha meus dados sendo filtrados. Vou clicar em bikes, também os dados filtrados, somente as vendas de bikes. Ou de roupas, somente a venda de roupas. Também posso alterar esse visual aqui para suspenso, ó. É bem interessante no menu suspenso. Vou deixar ele em lista que eu quero fazer mais uma alteração bem interessante. Vou transformar isso aqui em botões. Vou no formato, no menu do rolinho aqui, menu geral, orientação, transformar em horizontal. Olha que legal. Vou. Não quero o cabeçalho, categoria de produtos, eu não quero. Desativei. Em itens, eu quero que ele seja cor da fonte laranja, cor da fonte branca, tela de fundo laranja. Fica bem vistoso aqui. Quando eu clico em acessórios, eu clico em bikes, o resultado vai sendo filtrado a cada botão. Tá? Quando eu desmarco o último botão, tem um filtro total. Não estou aplicando nenhum contexto de filtro. Fácil entender aqui até agora, não é? Assim funciona o contexto de filtro de uma medida. Como o nome já diz, é um filtro aplicado no cálculo diretamente. Há vários contextos de filtros possíveis, como mostramos. Vamos começar a complicar mais? Lembra do problema que a gente tinha aqui? Se vocês não perceberam, só tem um preço unitário e quantidade de vendas. Eu não tenho o preço e o valor total da minha venda. Vamos tentar resolver isso com uma medida? E aí a gente vai resolver de vez o embate entre quando usar uma coluna, quando usar uma medida. No Power BI, eu posso criar uma coluna, também quando eu estou na área de dados, o botão de nova coluna já aparece para mim aqui na página inicial. Eu já sei criar uma medida, já sabemos. Então vamos criar uma medida aqui de novo para resolver esse conta e ver o que é que vai acontecer. Vou clicar em nova medida e o que é que nós queremos, para a gente lembrar, multiplicar preço unitário vezes a quantidade de venda. Seria muito simples no Excel, né? Então vamos fazer o seguinte, total valor. Vou chamar essa coluna assim, tá? Vou dizer que eu quero uma F-dados, eu quero a coluna preço, deixa eu tirar aqui, preço unitário. Observa que o IntelliSense já não está funcionando, né? Sinal que tem alguma coisa errada. Quando eu fechar esse colchete, aí é que vai estar errado mesmo, porque ele está começando a criticar o meu resultado. Eu vou continuar como teimoso, tá? Para a gente entender o que acontece. F-dados, quantidade, venda. Quantidade, venda. Vou dar um Enter e vamos ver o que acontece. Um único valor, observem o erro, um único valor para a coluna preço unitário na tabela F-dados não pode ser determinado. O que é que acontece aqui? Na nossa medida total valor, ele não conseguiu entender que essa conta precisa ocorrer entre a preço unitário e a quantidade de vendas. O que a gente precisa aqui no momento é de uma função que agregue esses valores das colunas para que ele pegue cada valor de uma coluna e faça o cálculo junto com a outra. Poderia ser um average, um max, um sum. Vou fazer aqui, uso a função sum, soma, eu já me pego F-dados, ver se ele vai criticar aqui, simplesmente fechando F-dados, vou fazer um sum de novo, F-dados,
quantidade de vendas. Se eu tiver digitado certo, preço unitário, afiliados. Ele deve corrigir o problema. Corrigiu o problema. Agora temos a nossa medida total valor. Vamos botar ela no outro visual aqui. Vou pegar a minha medida total valor, vou colocar ela no cartão. E olha só que número absurdo apareceu pra gente aqui. 4,68 trilhões. Deixa eu formatar isso melhor. Ótimo de dados. Eu não quero que ele exiba em unidades automáticas. Eu quero que ele nenhuma. Nossa, esse número está errado. Esse número não dá certo. Vamos entender o porquê? Vou voltar à nossa medida, nossa coluna, nossa tabela F dados e a nossa medida aqui. O que é que aconteceu com essa medida? Ela está fazendo um sum da preço unitário, somando toda a coluna preço unitário, vezes um sum da minha quantidade de vendas. Ela não está fazendo valor a valor. Ela está fazendo entender toda a coluna, buscar toda a coluna. O que fizemos foi pegar a soma da coluna quantidade e multiplicar pela soma da coluna dos valores unitários. Isso está errado. O preço unitário deve ser multiplicado linha a linha por cada linha da tabela. Uma medida aqui precisa identificar o contexto de cada linha. E para isso ela vai precisar de uma função iterante, que antes de atuar sobre o contexto de filtro, que no caso aqui é toda a minha tabela, poderia ainda filtrar acessórios, vai funcionar o filtro. Mas o cálculo está errado. Antes de eu antes da minha medida identificar esse contexto de filtros, então, uma medida aqui precisa identificar o contexto de cada linha. Para isso ela precisa de uma função iterante. Pode ser uma função como o sum, como o max, ou average, que antes de atuar sobre o contexto de filtro, ela faz uma interação nos dados a cada linha e depois ela faz a soma. A gente vai ver isso mais à frente. No momento, eu vou criar uma coluna calculada para a gente entender o nosso cálculo melhor. O contexto de filtro de uma coluna calculada vai ser sempre o contexto da linha. Muito simples. Vou clicar aqui em nova coluna, vou fazer o cálculo que a gente quer, né? Vou escolher aqui como total venda. Vou chamar de total venda coluna, que vai ser a minha F dados. Brecou. Olha só o IntelliSense voltando a funcionar. Vezes F dados. Quantidade de venda. E olha que interessante, o IntelliSense funcionou, né? Parece que vai dar tudo certo agora. Sim, deu. Isso acontece porque o contexto, mais uma vez, o contexto de uma coluna calculada é a linha aplicada. Vamos observar as diferenças entre medidas e colunas calculadas, tá? Primeiro, você vai encontrar isso com o símbolo de um somatório, de uma tabela com somatório identificando uma coluna calculada, enquanto a medida, as medidas aqui são identificadas por uma calculadora. Outra coisa, a medida, ela habita todo o universo dos nossos dados. A gente moveu algumas medidas para outros lugares aqui, né? Na verdade, a decalendário, a primeira medida que a gente criou na decalendário, a gente trouxe aqui para F dados. Enquanto a coluna, ela habita a tabela. Ela precisa estar presente uma tabela. As semelhanças ficam também no início da criação. Quando a gente escolhe uma medida, nova medida, a barra de fórmulas a barra de fórmulas aparece, tal qual seria com uma nova coluna. Mais uma importante diferença: as medidas são calculadas quando colocamos ela dentro de um visual. Somente quando colocamos aqui, mas enquanto em uma coluna é calculada cada linha de nossa tabela de dados e vai ser novamente sempre que a gente atualizar nossos dados. Essa medida está totalmente errada, né? Como eu já tenho uma coluna calculada aqui, vou fazer uso dela para resolver nosso problema. Vou apagar essa total valor, não interessa, e vou trazer agora a nossa, olha só a diferença do resultado. Vou escolher, colocar ano aqui, vou escolher matriz primeiro, né? Colocar com um ano. Vou copiar as opções da minha matriz de cima para a minha matriz de baixo, usando a ferramenta Pixel de formatação. Vou tirar o filtro de roupas e observe o filtro também atuando, só que dessa vez sobre a nossa coluna calculada. Isso é bem crítico, porque o que nós estamos fazendo aqui é usar uma coluna como uma medida implícita. A gente ainda vai especificar isso melhor, mas observe que o resultado é o mesmo. Seria o mesmo se eu tivesse, por exemplo, vou trocar a nossa total valor por uma soma da minha total venda coluna. Eu vou colocar aqui agora a minha medida total valor, agora corrigida, né? Observe que o resultado é o mesmo, tá? É idêntico ao que seria usado uma medida versus uma coluna calculada. A gente ainda vai falar disso, como eu disse, mas existem riscos em usar uma coluna como uma medida implícita. E vamos lá. Quando devemos usar uma medida ou uma coluna calculada? O contexto de filtro é dividido de acordo com o que plotamos em nosso visual. Na coluna calculada, o contexto é a linha da tabela de dados. Não se deve usar uma coluna quando podemos usar uma medida. Uma coluna calculada perde muito em performance, porque ela é calculada sempre que atualizamos nossos dados. Isso é uma má prática. Ele existe fisicamente no seu modelo, aumentando o tamanho dele. Imagina que você tiver 1000 linhas, vão ser 1000 cálculos. Agora imagina se você tiver 1 milhão de linhas, vão ser 1 milhão de cálculos toda vez que você atualizar seus dados. Colunas calculadas são indicadas para categorias, valores que
queremos filtrar, e medidas para cálculos diretos que somente serão realizados quando a gente coloca a medida no visual. Voltando aqui, o caminho natural de todos é fazer uso de colunas de valores, como nós fizemos aqui, nos nossos visuais, sem criar medidas. É o caminho natural. Quando você pega o valor de uma coluna, você já traz aqui para a medida. Isso é crítico, tá? Ao fazer isso, as colunas são transformadas em medidas, só que elas são implícitas. Vou tirar o nosso total valor, a gente usar só o total valor coluna. Isso fica de forma implícita no modelo. A gente já viu como é igual a medida, que foi uma soma, mas eu poderia ter aqui outro valor, outro resultado. Quando eu clicar no menu de contexto aqui do lado do nome da minha coluna calculada, que agora está com uma medida implícita, eu poderia estar fazendo a soma, uma média, o máximo ou o mínimo. São todas medidas implícitas no nosso modelo. Quando selecionamos diretamente as colunas e colocamos os valores, o mais indicado aqui seria ter criado a medida para cada valor, como nós fizemos já. Vou trazer o meu total valor e vou voltar isso aqui para a soma. O resultado é similar, né? Só que agora eu vou tirar a minha total venda coluna. O mais indicado aqui é criar uma medida, como nós fizemos. E qual a diferença então? A medida vai permitir que você performe melhor seu modelo e usar essas medidas em outros contextos e visuais facilmente. Vamos fazer uma comparação entre valores de anos anteriores e vamos usar uma função chamada calculate, função extremamente importante conhecermos, tá? Se preocupa não que a gente vai fazer mais uso dela em outro momento. Vou clicar aqui agora no menu contexto, nova medida, e vou criar uma total valor ano anterior. Vou usar uma calculate, vou usar minha medida já criada, tá? Total valor, olha só, total valor. Já vou passar o outro argumento, que no calculate é um filtro, tá? E vou usar uma outra função chamada same-period last year, que ela retorna o conjunto de dados da seleção atual do ano anterior. Ela desloca o período atual para o ano anterior. Vou pegar aqui a minha D calendário, vou passar a minha data. Vou fechar a minha função de filtro, same-period last year, e em seguida fechar a minha calculate. Vou dar um Enter e vou agora trazer com o meu visual de matriz o meu total valor do ano anterior. Eu tenho exatamente o resultado, venda do ano anterior, 2011, 2012, e eu poderia fazer comparações, ver como foi a variação, o crescimento, a queda de um ano para o outro. Se eu não fizesse uso de uma medida implícita, usando a coluna calculada, a minha total venda da coluna, se eu chamar ela aqui, ó, F-dados, vou chamar aqui a minha F-dados, ela nem vai me permitir usar, ó, como era o nome da coluna mesmo, total venda. Total venda, se eu fechar aqui, quebrar, né? Deixa eu passar uma sum aqui, ó. Sum na minha total venda. Ah, total venda coluna. Desculpa, total venda coluna. Pronto, função de IntelliSense me ajudando, né? Ah, mas fica chato aqui, né? Usar toda a vinda. Então, eu vou logo estabelecer uma medida, ó. Fazendo uso da medida e não da coluna calculada, usando a medida de forma implícita, eu posso já trazer a minha total valor. Muito mais simples, né? Uma medida implícita não pode ser usada dentro da medida, pois ela não existe em todo modelo. Preciso sair trazendo funções mais uma vez. Outra vantagem de você usar medidas no lugar de colunas calculadas como medidas no seu campo de valores é saber exatamente o que acontece com o cálculo. Então, nunca use, como nós fizemos aqui, nunca procure não usar medidas implícitas no seu modelo, tá? Crie sempre medidas explícitas. Lembrando então que a gente viu até aqui, já indo além agora. Contexto de linha é quando utilizamos valores de uma determinada linha de uma tabela para realizar um cálculo, como fizemos aqui na nossa coluna calculada, a total venda coluna. A linha que será utilizada no cálculo será definida pelo contexto que ela está inserida. Esse contexto pode ser resolvido de maneiras diferentes, tá? A mais comum do contexto de linha é quando criamos a coluna calculada na tabela. A segunda forma é através de funções iterantes. Falamos ali atrás um pouco, que repete o cálculo a ser realizado linha a linha. E somente após isso eles agrupam o resultado da expressão. Aqui o contexto de filtro entra em ação mais uma vez, só que agora dentro da medida, através dessa função iterante. Criamos medidas e colunas calculadas. Vamos então, com o uso de uma única função iterante, resolver esse cálculo do nosso total venda coluna e eliminar o uso de uma coluna calculada para encontrar um valor. Como falamos antes, uma coluna calculada é interessante quando você quer usar para agregar categorias, condições para você aplicar filtros. Não é interessante você usar uma coluna calculada aqui, principalmente quando você tem um grande volume de dados. Então, se a necessidade de criar uma coluna calculada, vamos pensar num cálculo diferente usando uma medida com uma função iterante. Vamos então criar uma medida usando uma função chamada SumX. Vou voltar para a nossa área de relatório, vou clicar em nova medida e vou chamar essa de total venda, medida. Vou chamar a minha função agora, não é o sum, é o SumMax. Está aqui ela embaixo, ó. Retorna uma expressão avaliada para cada linha de uma tabela. Ela tem dois argumentos. Primeiro, a tabela. Que é a tabela que a gente quer usar? A F-dados. Qual a expressão? F-dados, quantidade da venda, vezes F-dados, valor, F-dados, preço unitário, por valor. Vou dar um Enter
Vou pegar agora a minha medida, olha só, minha medida apareceu ali na minha de calendário, vou clicar nela, ferramentas de medida, e vou mover ela da tabela inicial para minha FWs, para ficar organizadinha ali embaixo. Tenho agora expandir aqui para a gente olhar o nome completo. Total venda coluna, total medida. Vou selecionar ela para o nosso visual e vou lá, o resultado é o mesmo. Só que não preciso mais da minha total valor. O que é que minha total valor fazia? Fazia uma soma da minha coluna, total venda coluna. Vou tirar ela. Também tinha a minha total valor do ano anterior, que eu já tinha tirado. Posso até trocar ela aqui para usar a minha total venda coluna, total venda medida, né? Vou trocar ela aqui, vou só organizar as duas, total venda medida, total valor. Os resultados são os mesmos, né? Nós vamos fazer uma comparação simples agora. Vou salvar o nosso arquivo e aqui agora eu tenho o uso correto de medidas fazendo todo o meu cálculo, tá? Se eu trouxer aqui para um período de mês aqui para minha matriz, vou trocar esse visual para um visual de colunas empilhadas não, só colunas. Eu tenho a venda de um ano versus a venda de um ano anterior. Vou trocar esse cara aqui, tirar a total quantidade, deixar o total venda medida. Não fica legal, então vou deixar a quantidade aqui. Troquei o visual. Vou fazer um comparativo aqui agora. Vou colocar alguns rótulos para a gente identificar melhor. Fica feio assim, né? Assim, sem necessidade de criar nenhuma coluna para intermediar o cálculo, podemos obter o resultado que nós precisávamos usando uma medida. E o resultado, como vimos, é o mesmo. Então, tudo está ficando mais simples agora, tá? No Power BI. E a gente já explorou um pouco mais dessa maravilha que é a linguagem DAX. Então, tudo está ficando mais simples agora com o Power BI. A gente já explorou mais dessa maravilha que é a linguagem DAX. Então, espero que você tenha curtido muito a nossa aula de hoje. Preparei tudo com muito carinho. E se você já sabia de alguma dessas funções que eu ensinei ou não, posta aí nos comentários, tá? Alguma sugestão, alguma dica de conteúdo, alguma dúvida e dá uma nota pra gente aí de 0 a 10 o que você tá achando, tá? Próxima semana a gente vai ter um conteúdo fantástico de novo e eu espero vocês aqui. Forte abraço e bora estudar!